Romanos capítulo 2, os primeiros 16 versículos. No começo, depois da introdução, no começo dessa carta, no capítulo 1, a gente viu que Paulo começou uma parte em que ele pinta essa realidade bem escura da humanidade, E ele vai chegar no ponto em dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a gente viu principalmente as pessoas que deliberadamente deram as costas para Deus, Apesar de toda a evidência que eles têm, na criação, de toda a evidência que Deus não apenas existe, mas Ele deve ser louvado, adorado, eles são indesculpáveis porque deram as costas apesar de tudo isso. E aí ele começou a entrar nas consequências, numa certa sequência até, sexualidade, imoralidade sexual, perversidade e todos os pecados espirituais internos do coração, da mente, que são consequência de tudo isso. Então a gente viu essa primeira parte da humanidade que ele fala, eles deram as costas para Deus sabendo disso, E a gente chega no segundo grupo, que também está debaixo da ira, que é o moralista, Aquele que tem um certo padrão de moral. E a gente pode até ainda pensar naquela lista de pecados no final do capítulo 1 e pensar em alguém que fala: nossa, mas eu não sou assim, eu não estou nessa lista. A gente pode ouvir um certo protesto, Eu não sou assim como essas pessoas, Eu sou diferente, eu não faria essas coisas. Eu não sou como essas pessoas maldosas, pervertidas, criminosas, E o moralista eu acho que até a maioria das pessoas, que existem no mundo, pessoas que, em geral, tentam fazer o bem, não desejam mal para ninguém, tentam o máximo possível cumprir as leis, seguir as ordens do governo, fazer o que é certo, o que em geral as pessoas acreditam a serem certos e não deseja fazer mal para ninguém, Não se envolve em coisas ilegais, mas se destaca até de certa forma pela sua moralidade, sua moral, por valores éticos, e assim ele tenta viver, porém a gente também sente nessas pessoas um certo orgulho, porque diriam que se todo mundo vivesse como eu, o mundo seria diferente, Se todo mundo fizesse o que eu faço, a gente estaria vivendo outra realidade. E uma boa ilustração dessa realidade é aquela ilustração que Jesus deu em Lucas, do publicano e do fariseu, dois homens que foram orar no templo. E o fariseu chegou e se comparou com todos os outros e agradeceu a Deus que ele não é como esses caras. Ele falou: como esses ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo este publicano. Ainda bem que eu não sou assim, graças a Deus. Eu jejuo, eu dou dízimo, tudo que eu faço de bom. E o publicano, por outro lado, reconhecendo os seus erros, chegou, nem conseguiu levantar a cabeça, só bateu no peito e falou: tenha misericórdia de mim que eu sou pecador. E Jesus falou: esse saiu justo e o outro não. Esse moralista, por assim dizer, aquele que achava que estava fazendo tudo certo, esse não. Esse está também debaixo da ira de Deus. E a gente vai ver isso a partir do versículo 1 agora, os primeiros 3 versículos do capítulo 2, que diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? A ira de Deus, então, continua. A gente tem a mesma palavra, indesculpável, assim como a gente viu também para aqueles pagãos, para aquelas pessoas que praticam abertamente o pecado. Então, o moralista é igual, igualmente debaixo da ira, assim como aqueles que deram as costas para Deus e abertamente praticam o pecado.
pelo fato que ele está julgando os outros. Quem julga mostra em si algum padrão, alguma medida para discernir entre certo e errado, né? E o moralista, ele vem e chega, eu tenho um padrão de moral, eu consigo discernir as causas por quais essa ira de Deus está sobre a humanidade. Eu consigo detectar esses sinais de decadência na sociedade nos outros. E aí ele vai apontando o dedo para os outros. Eu diria até uma certa lei universal que existe, né? que as pessoas acabam concordando, isso é certo, isso é errado, e isso já vem de milhares de anos. Existem códigos de leis, né, até antes da lei de Moisés, que é mais ou menos no século 13 a.C., né, tem códigos escritos, né, que são muito mais antigos da humanidade, porque sem a lei de Deus, o homem também cria as suas próprias leis. Existe, por exemplo, o código de Ur-Nammu, que é o primeiro código das leis na história, 2.100 anos antes de Cristo na Macedônia. Existe também, talvez você já tenha ouvido falar, do Código de Hammurabi, cerca de 1760 anos antes de Cristo na Babilônia. Todo mundo já ouviu falar em Confúcio, né? Que muitos ouviram já falar a frase dele, né? Não faça aos outros que você não quer que seja feita para você. E as pessoas falam, o que Jesus falava, igual. Mas a gente também tem que prestar atenção nos detalhes. Jesus não falou assim, né? Você percebe que o que Jesus falou nos evangelhos, né, em Mateus 7,12 foi: façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Ele virou, não de forma negativa, não faça aos outros de forma passiva. Não estou fazendo mal para ninguém, né? Mas você seja ativo e faça ao outro, seja, né, proativo, para que, né, aquilo também as outras pessoas possam fazer para você. Então tinha Confúcio, uns 500 anos antes de Cristo, tinha Sêneca, que era contemporâneo de Paulo, né? Era um filósofo, político, mas também era tutor de Nero e depois conselheiro de Nero. E muitos cristãos, até na época, até admiravam ele de certa forma, porque ele tinha uma moral, né? Ele tinha valores, né, de família mesmo, né? Como hoje a gente diria, um ótimo político, vou votar nele, né? Ele em favor da família. Ele concordaria com Paulo no capítulo 1, né, que realmente esses pagãos são terríveis, né? A ira de Deus deve estar sobre eles. Porém, ele também diria, mas eu não sou assim. Eu não faço estas coisas, né? Eu estou muito acima, né, daquilo. E a história até nos fala que ele tolerava vícios em si mesmo que ele julgava nos outros. E, em certo ponto, quando Nero mandou assassinar a sua própria mãe, ele foi conivente disso, né? Ficou quietinho e continuou sendo o bonzinho. Então, aquele que julga os outros, e aqui ele fala no versículo 1 e 2, pratica as mesmas coisas. Acaba praticando as mesmas coisas, porque isso é para nós, né? Quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, 3 apontam para nós. Com certeza tem alguma coisa que a gente também está errado nisso, mas como assim as mesmas coisas? O homem acaba fazendo o que ele tanto julga nos outros, de várias formas. Primeiro, geralmente o nosso pecado parece muito pior no outro do que em nós, né? Então, se você tem, às vezes, o costume de mentir, se alguém mentir para você, nossa, o mundo acaba, né? Porque você está até mais sensível para esse pecado que você tem. E a gente tem muitos pontos cegos na nossa vida, a gente não enxerga os nossos erros, né? E quando a outra pessoa chega para nós e enxerga aquilo e quer nos alertar, a gente fica toda na defensiva, né? Quem você para falar isso? Eu não sou assim. Mas se você ouvir muitas pessoas falando a mesma coisa, fica esperta e pergunta para Deus, será que eu sou assim mesmo? Será que eles conseguem ver alguma coisa que eu não consigo ver? Em segundo lugar, a gente faz a mesma coisa, não fazendo exatamente a mesma manifestação, mas no fundo do fundo é o mesmo pecado, né?
Tem uma pessoa que sai e comete adultério, fornicação, né, sexo fora de casamento, com pessoas que não são casadas, tudo mais, né, e é pecado. E a outra pessoa fala, eu não faço isso, porém, deixa-se levar pelas fantasias, né, sensuais, sexuais e tudo mais. E é a mesma coisa, porque Jesus falou, se você no seu coração cobiçar outra pessoa sexualmente, já cometeu adultério. Então, não é a mesma manifestação, mas é o mesmo pecado. Ele falou, se você trata outras pessoas com ódio, né, com amargura, com maldade, é a mesma coisa como se você estivesse assassinando essa pessoa. Então você julga aquela pessoa que está aparecendo nas notícias porque esfaqueou alguém, mas você esfaqueou a pessoa também no seu coração, ou baleou aquela pessoa. É isso que Jesus disse. É o mesmo pecado, no fundo dos fundos, né? Em terceiro lugar, é exatamente a mesma coisa, porque talvez a gente tenha cometido o mesmo pecado em algum momento no nosso passado, mas a gente já esqueceu. Você lembra de todos os pecados que você já cometeu? Não. Mas isso não quer dizer que Deus esqueceu, né? Isso não quer dizer que você está isento. Você cometeu uma vez na vida, você é culpado. Agora, em Jesus, se você está em Jesus, Deus escolhe não se lembrar mais. Mas não quer dizer que Ele apagou a sua memória, né, em nosso favor. Ele simplesmente não lembra mais, porque Ele escolhe não se lembrar mais. Porém, Ele sabe de tudo que a gente fez em vida. Então, você pode ter cometido o mesmo pecado e apontar o dedo agora. Mas só porque você não lembra mais e não tem mais o costume, talvez, de fazer isso. E em quarto lugar, a gente faz a mesma coisa porque a nossa tendência é sempre minimizar o nosso pecado. Então, a gente só dá outro nome, né, para não ficar tão ruim, né, para nós. Outros podem mentir, enganar. A gente só está esticando um pouco a verdade naquele momento. Outros estão roubando. A gente só pega emprestado sem a outra pessoa saber por esse momento, né? Depois talvez eu devolva. Alguns têm preconceitos. Nós temos só convicções mais fortes a respeito de algumas pessoas. Nós somos sempre rápidos em jogar a primeira pedra. Quando Jesus falou, né, para aquela mulher adúltera, quem tiver, né, diante dela, para todas as pessoas na multidão, quem tiver sem pecado, né, quem não tem pecado, então que pegue a pedra e seja o primeiro para julgar. Jesus, porém, também não disse para a gente nunca julgar. E algumas pessoas, principalmente aqueles que estão cometendo algum pecado e têm prazer nisso, vivem nisso, gostam muito de citar esse versículo. Não julgue para que você não seja julgado. E eles falariam, não me julgue para não ser julgado. Porque, vai falar o que para a minha vida? E são essas pessoas que estão, né, praticando alguma coisa errada. Mas o que Jesus falou? Ele não quis dizer, nunca julgue ninguém. Ele disse também, nesse contexto todo, olha para o fruto das árvores. Olha para as pessoas e os frutos que eles estão produzindo. Realmente são frutos bons ou ruins? A gente deve inspecionar os frutos. E se a gente vê um irmão que está com alguma conduta duvidosa, né, a gente deve alertar essa pessoa. Eu não estou julgando, eu estou falando, irmão, esse fruto não parece ser bom na sua vida. Mas claro que Jesus também falou, examinem-se a si mesmo antes que vocês vão apontando, né, para os outros. Ele disse em Mateus 7,5, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, de várias maneiras, a gente acaba praticando as mesmas coisas que a gente julga nos outros. E ele também fala, o juízo vai ser o mesmo, né? Por que a gente vai achar que vai escapar só porque a gente faz não exatamente a mesma manifestação daquele pecado? Ele fala, o juízo é em verdade. Então, conforme todos os casos do fato. É como um juiz, né, olhando para nós, bom, tem todos esses casos, então tá feito, né, já tem o veredito.
Não pensa que você vai ser diferente porque você tem um padrão alto de moral, porque tem uma vida, né, aparentemente melhor. Só porque você se acha melhor do que os outros, não quer dizer que Deus vai falar, então tudo bem. Qualquer juiz não vai esquecer de uma multa de trânsito só porque aquele sujeito anteontem ajudou uma idosa a atravessar a rua. Não tem nada a ver, você não vai escapar porque você faz algumas coisas boas e deixa de fazer outras coisas. No final, Deus que vê tudo, né? Ele vê, para nós, né, as transgressões grandes e pequenas. Ele vê um tirano como o Putin, né, que não se importa com a morte de inocentes, mas ele também vê aquela pessoa lá no escritório que acaba com funcionário só para garantir a sua vaga na empresa, né? Então, no coração, né, na motivação, acaba sendo uma coisa bem parecida. Claro que as consequências são muito piores quando se envolve uma guerra e a morte de muitas pessoas. Mas Deus julga todos os pecados e nenhum padrão de moral ou nenhuma obra boa vai fazer-nos escapar do juízo. Por isso ele fala, até de certa forma surpresa assim, você acha que vai escapar do juízo só porque você tem um padrão de moral? Ninguém é melhor que o outro. E só porque não faz algumas coisas, não quer dizer que você é desculpável. Ainda existem muitos criminosos que não parecem ser, principalmente com ternos, né, bem bonitinhos, e ninguém acha que são criminosos, mas são. E Deus sabe, e Deus julga da mesma forma. Vamos para o versículo 4 e 5 agora, em que a gente também vê alerta para uma atitude bem leviana com o pecado. Versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Então, o fato é que Deus é rico em bondade, em longanimidade, em paciência. Deus é muito rico, não tem só um pouco, mas é infinitamente rico em tudo isso. Quer dizer, Ele pode esperar muito tempo, mas Ele também escolhe não esperar para sempre, né? Um dia a porta da arca foi fechada por Ele. Um dia Jesus vai voltar e para muitas pessoas, de repente, né, nem esperam. Então a gente não pode presumir que Deus vai fechar os olhos diante dos nossos pecados, vai fazer a vista grossa, e por isso Paulo fala, não despreza a sua bondade. Você que acha que por causa de um bom padrão, né, de moral, você vai ser tratado de forma diferente, não vai. Você está desprezando a bondade de Deus. Então, faz o oposto, aproveita as riquezas que Deus tem. E aproveita a oportunidade para arrumar os seus caminhos maus, né? Para sair do seu caminho mau. Ainda dá tempo para você mudar. Se você não está enxergando os seus erros, então peça a Deus, que está mais feliz para ajudar a mostrar exatamente onde Ele quer te ajudar a ser transformado. A sua bondade nos leva ao arrependimento e não é só um sentimento, né? O remorso é um sentimento. Caramba, fui pego, né? Eu não queria essas consequências agora porque fui pego. O arrependimento bíblico é uma mudança de mente que é seguida por uma mudança de ações, né? Ainda ontem a gente falou sobre Tiago 1, que a gente pode trocar a prática da palavra por muito falar, né? O fazer por muito falar. Então a gente fala, a gente tem que se arrepender, eu preciso me arrepender, mas não tem frutos de arrependimento. Eis que João Batista falou em Mateus 3,8, deem fruto que mostre o arrependimento. É muito bonito falar, né? Tem muitos livros sobre arrependimento, mas cadê os frutos na nossa vida que mostram que realmente nos arrependemos e sentimos muito e queremos mudar? E Paulo fala, é a bondade de Deus que nos leva
ao arrependimento, a essa mudança. É a bondade de Deus, que Ele continua sendo bom mesmo quando nós pecamos, né? No momento em que você peca, Ele ainda te dá o fôlego de vida para você continuar, né? Você continuando no seu costume, talvez, de um certo pecado, algum padrão que você talvez alimenta, Ele ainda te dá a bênção da provisão, né? De saúde, ou o próprio fôlego de vida mesmo. E o julgamento geralmente não vem de forma imediata. Toda a história de Israel mostra isso, né? Principalmente Israel no deserto. Quantas vezes em números, né, a gente vê e Israel começou a reclamar, e eles murmuraram, né? Vamos voltar aos potes, né, do Egito, agora a gente vai morrer aqui no deserto. Para que o Senhor nos tirou daqui? E esse Moisés nos tirou daqui? E aí foi murmurar contra todo mundo. E Deus ainda foi tão gracioso para dar o maná para eles. E aí a gente quer carne agora, esse maná a gente já não aguenta mais, né? Bolo de maná, canjica de maná, tudo de maná. Então vão ter carne, um mês inteiro de carne. E Deus foi gracioso para mandar esses cordonizes. Até Moisés falou, mas como o Senhor vai fazer isso? Deus falou, deixa comigo. Aí veio um vento, trouxe um monte, né, de passarinhos ali. Aí comeram. Deus foi bondoso. O juízo não veio de imediato, mas até logo em seguida veio. Porque eles ainda estavam comendo essa carne toda e a ira de Deus se acendeu, dizem Números, e uma praga veio no acampamento. Hoje, as pessoas também mal interpretam a bondade e longanimidade de Deus por aprovação. E aí tem alguns, né, os mais orgulhosos, que dizem, se eu estou errado, então que Deus tire a minha vida agora, né, que Deus se mostre agora. E Deus não faz de imediato, porque Ele é muito bondoso para que seja levado ao arrependimento, né? E a pessoa acha que, viu só, né? Não tem Deus, não existe Deus, posso continuar fazendo o que eu quero. Só que essa pessoa vai prestar conta um dia e perdeu mais uma oportunidade para se arrepender, por causa da bondade de Deus não mandar o julgamento naquele momento. Então Deus nos leva gentilmente, Ele não nos força, né? Ele não quer uma reação robótica, né? Uma reação que a gente não tem nem outra opção a não ser se arrepender e pedir desculpa, mas Ele quer que seja de coração, que a gente reconheça o nosso erro, que a gente vá até Ele confessando o nosso pecado e se arrependendo. E por isso Ele nos até ajuda, né? E ajuda todo cristão muito através do Espírito Santo para nos iluminar e mostrar os nossos erros. Mas a gente também precisa querer, né? Davi orou em Salmo 139, 24, ele falou, sonda-me, prova-me e vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. E o versículo 5 ainda fala da teimosia, né? E a ira que está sendo acumulada. Então, toda pessoa que continua na teimosia descarta a possibilidade de que ela poderia estar errada, né? Que ela talvez tenha que se arrepender. E enquanto a gente faz isso e só aponta para os outros e não para nós mesmos, nessa teimosia, Paulo fala, a ira só aumenta. A ira só fica cada vez maior. Mas a gente sabe que a ira vai crescendo, a não ser que ela seja removida. Não vai ser removida por boas obras, né, por uma vida boa do moralista, mas pode ser removida, e a gente sabe, através da fé em Jesus Cristo e no sacrifício de Jesus que apaziguou a ira de Deus. Mas se não, o justo julgamento virá. E cada vez pior, né, por assim dizer, porque você está fazendo um depósito, né, todo momento da sua vida no banco do céu, ou tesouros sendo acumuladas no céu, ou a pessoa que, né, não tem Jesus, mais ira sendo acumulada no céu. C.S. Lewis falou uma coisa interessante, que a gente faz isso ao longo da nossa vida, né, colocando a nossa vida num certo caminho. Ele disse assim, toda vez que tomamos uma decisão, tornamos um pouco diferente a parte central do nosso ser, a responsável pela decisão tomada. Considerando então nossa vida como um todo,
com as inúmeras escolhas feitas ao longo do caminho, aos poucos vamos tornando esse elemento central numa criatura celeste ou numa criatura infernal, uma criatura em harmonia com Deus, com as outras criaturas e consigo mesma, ou uma criatura cheia de ódio e em pé de guerra com Deus e com as outras criaturas e consigo mesmo. Então, as nossas escolhas, aos poucos, nos tornam, ao longo da vida, essa pessoa celeste, que realmente tem o seu lar no céu, ou aquela pessoa que, mesmo se você colocasse no céu, não se encaixaria, porque não se sente bem nesse ambiente. Através das escolhas mostrou que não é isso que a pessoa quer. E aí tem 2 destinos, Paulo fala, versículos de 6 a 11. 2 destinos que nós escolhemos. Versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Ele começa, em aspas, na sua Bíblia ali, porque tem várias passagens que falam a mesma coisa na palavra de Deus, que Deus retribui e recompensa cada um conforme as suas obras. Por exemplo, Salmo 62, 12 fala isso, Provérbios 24, 12 também, Apocalipse 22, 12 também, que eu quero ler para vocês, que João diz, as palavras de Jesus, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. A lição mais simples é que tudo que a gente faz em vida é muito importante. Óbvio que Deus vai retribuir, vai recompensar. Como às vezes já foi falado, tudo que a gente fizer em vida ecoa na eternidade. Vai ter um eco, vai ter algo que corresponde àquilo que nós fizemos aqui. Mas a gente lê essa passagem e fala, Paulo, está ensinando que a gente pode ser salvo pelas obras, que essa vai ser a nossa recompensa, o céu, se a gente faz boas obras. E, obviamente, à luz da palavra, toda a palavra a gente diz não, Romanos, não diz isso, e principalmente Gálatas fala que não. E João também diz de jeito nenhum. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 29, João escreveu as palavras de Jesus quando ele disse: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então, qual é a única obra que Deus exige? Fé em Jesus Cristo. Fé naquele que o Pai enviou. Então, a gente entende bem melhor as palavras que Ele falou. Quem deseja essa vida de Deus, quem deseja honrar a Deus, viver para Ele, vai encontrar esse tipo de vida em Jesus, sendo Ele o seu Senhor e Salvador. E então Deus dá a vida eterna para essa pessoa. E essa vida, confessando os seus pecados, deixando Deus transformar essa vida, ela vai se tornar cada vez mais como Jesus. E ela vai ter glória, honra e paz. Em teoria, a gente poderia, porém, interferir aqui que, em teoria, se alguém fizesse só o bem, poderia ir para o céu. Porque o padrão de Deus para alguém entrar no céu é perfeição. Então, se alguém faz só o bem na vida inteira, quer dizer que acabou merecendo o céu, esse padrão que Deus colocou de perfeição. Só que tem uma coisinha que fecha a porta rapidinho. Se você fizer uma coisa errada, uma coisinha mal, você acabou estragando tudo, Um pensamento, uma coisa no coração, aí já era. E como Paulo fala, todos nós somos egoístas, então a gente sabe que ninguém, com esse padrão vai entrar no céu. Mas haverá ira e indignação sobre todos, porque ninguém
nunca conseguiu atingir esse padrão de Deus para entrar no céu, a não ser Jesus. Jesus foi o único que não teve pecado nenhum, que fez o bem o tempo todo, que não tem nenhuma sombra de mal nele. Mas Paulo fala todos que rejeitam a verdade, e Jesus é essa verdade, né? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqueles que rejeitam a verdade, que seguem a injustiça, então sobre eles vai vir a ira, tribulação e angústia. E não há parcialidade, não tem uma pessoa pior, e aí o judeu, né? Porque eles se achavam, né, os caras. Não, é para todos, para o judeu primeiro e depois para os gentios, todos os outros povos. Para o judeu primeiro, porque a salvação veio para o judeu primeiro, o evangelho veio para o judeu. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A recompensa virá para o judeu primeiro, mas também o julgamento. E depois para todos os outros, todo o resto. E é engraçado que a gente geralmente olha para nós mesmos, né? A gente fala, eu não tenho acepção de pessoas, não tenho parcialidade. Mas quando a gente julga, geralmente a gente tem muita parcialidade, né? E a gente acha que Deus deveria ter a mesma parcialidade. O judeu olhava para o gentio e falava até, nossa, esse cachorro, né? São cachorros, são... só aquilo que vai para o inferno, né? É o esgoto, é o resto, né? E eles se achavam os melhores. E a gente às vezes se acha melhor e por isso a gente julga. E a gente aplica bem o princípio 2 pesos, 2 medidas. Quando a gente julga outra pessoa, a gente fala, essa pessoa está errada, né? Tem que ser feita justiça. Mas quando a mesma coisa acontece com a gente fala, Deus tem misericórdia, né? Deus, fecha os olhos para isso daí, né? Faz como se não tivesse acontecido. E a mesma coisa, só que a gente quer aplicar 2 medidas para a mesma coisa. A única esperança para todos está em Jesus. Né? E as boas novas são que Deus, em sua bondade e seu amor, proveu um caminho para que todos pudessem ser perdoados, mas custou a vida do seu Filho. E todo que nele crê não vai perecer, mas ter a vida eterna. Então, quando nós nos arrependemos, quando confessamos os nossos pecados, não uma vez só, mas com estilo de vida, né? A gente foi perdoado, está sendo perdoado, restaurado, e nós podemos viver como filhos e filhas de Deus. Vamos ver o restante agora desse capítulo, versículos de 12 a 16, em que a gente vai ver também a consciência, que é muito importante nesse processo. Versículo 12, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. O homem moralista também erra, não só em praticar aquilo que ele julga, mas também em pecar contra a sua consciência, em não ouvir a voz da consciência. E Paulo começa a falar aos judeus também, e a gente vai ver mais fortemente no resto do capítulo semana que vem, porque os judeus eram convictos de que Deus não iria julgar eles porque eles tinham a lei. Só por possuir a lei, né? E lembra que a lei fala, né? Coloca na sua testa, nos batentes, né? Da sua porta. E eles faziam isso achando que esse ritual poderia, né? De alguma forma, isentar eles
da ira de Deus. Temos a lei. Estamos bem. Muitos cristãos hoje também acham, né? Temos a Bíblia, temos a palavra, está aberta ali, né, na minha casa, e eu vou para a igreja também, né? Tem certas coisas que eu faço, então Deus deve fazer vista grossa e não me julgar. Mas Paulo fala, não importa se você tem a lei ou não, todos vão ser julgados, com lei ou sem lei, não importa. O judeu vai ser julgado porque ele pecou tendo a lei. O gentio vai ser culpado, né, e julgado porque ele pecou não tendo a lei. A lei não é o que salva. A lei não torna ninguém justo. E mais uma vez a gente poderia dizer, em teoria, se tivesse alguém que pudesse cumprir toda a lei, aí sim seria justo. Mas Paulo deixa bem claro também no livro de Gálatas que é impossível, né? É impossível você cumprir toda a lei. Você pode até tentar. Agora, hoje eu vou cumprir todas as leis que Deus deu, né? Aquele judeu todo devoto falando, mas você quebra uma lei só. Começa de novo, né? Igual aquele videogame que você chega quase no final. Um erro, você começa lá no comecinho de novo e tem que fazer tudo de novo. Então, não adianta, você vai ser culpado porque quebrando uma lei, você quebrou toda ela. A lei, Gálatas fala, só serve para mostrar que você precisa de um Salvador. Alguém que cumpre a lei por você, porque você não consegue. É impossível cumprir toda a lei de Deus. Ninguém é capaz de obedecê-la. Mas e então aqueles povos que nunca ouviram falar? Como que era antes, até da lei de Moisés ser dada? O que existia? E Paulo fala, as pessoas tinham uma noção daquilo que é certo e errado, né? As pessoas até criavam as suas leis e sabiam o que deve ou não deve fazer de forma instintiva, né? Principalmente em relação ao próximo, porque quanto mais cidades grandes tinha, né, a civilização aumentando, precisava de leis para regular esse convívio um com o outro. Então, mesmo com a lei escrita, né, porque a palavra de Deus sempre existiu, não porque ela foi escrita lá em 1300 ou que seja antes de Cristo por Moisés e que ela começou a existir, não, a palavra é eterna. Mas as pessoas começaram a ler, né, ali naquele momento em que foi escrita. E antes disso ainda foi oralmente passado, né, de geração em geração. Mas o que existia antes? Todas aquelas pessoas que não tinham a lei tinham uma base de leis para o convívio. E todo ser humano tem a consciência. E daí que veio, né? O que é certo e errado? Vamos sentar, o que vocês julgam certo e errado? E assim foi escrito então, mas cada um falando através da sua consciência. A gente tem leis que a gente vê, olha, são bíblicas, agradam a Deus em culturas que não tinham lei, em culturas que não tinham a Bíblia. Porque Paulo fala, as exigências da lei são gravadas no coração de cada homem. A gente só tem que diferenciar, porque a gente pode achar que é a própria lei que está escrita no coração. Não é isso que ele fala. A lei escrita no coração é a nova aliança, né? Jeremias fala isso, Ezequiel fala isso. A nova aliança é quando o Espírito Santo vem no nosso coração, a lei é escrita no nosso coração e é nos dada o poder para obedecer às exigências da lei de Deus. Para as outras pessoas que não nasceram de novo, elas têm a consciência que são as exigências, aquilo que a lei pede. Isso eles têm, mas não têm poder para realmente obedecer, só quando a gente aceita o Senhor Jesus. E dependendo daquilo que eles faziam, as suas ações, então a consciência, os pensamentos ou condenavam ou, né, defendiam. E hoje também as pessoas que não têm, né, a Bíblia, a palavra de Deus, nenhuma lei bíblica, têm a sua consciência. E a gente sabe que existe uma barreira natural que Deus colocou através da consciência contra o assassino, né, contra o roubo. Porém, a consciência não é, vamos dizer, uma coisa blindada de aço que, né, sempre vai dar o norte para aquela pessoa. Por quê?
com muito treino na maldade, pode ser alterada, né? Pode ser minimizada, pode ser cauterizada, e isso que as pessoas fazem hoje. Mas baseado nessa passagem vem a pergunta, e os índios? Né? E os índios que nunca ouviram falar de Jesus? Vão ser julgados, vão para o inferno? Como que vai ser? Né? E aquelas culturas que não têm prova nenhuma, né? não tem a Bíblia para ler, nunca ouviram falar de Jesus, como que eles vão ser julgados? Bom, cada um tem a consciência que Deus deu. Mesmo que a cultura tenha corrompida, ainda sobrou algo daquela exigência da lei de Deus. E cada um, em cima disso, criou a sua própria lei. Né? Paulo fala, são lei para si mesmo. De que forma? Eles, entre si, tinham o que é certo e o que é errado. E naquilo que vão ser julgados. Quando chegarem no céu, Deus vai perguntar, bom, o que você achava que estava certo ou errado? Era isso, era aquilo. E Deus vai perguntar, então, o que você fez? O que era certo ou o que era errado? E diante da própria lei que eles criaram, todos vão ter que falar, eu também fiz o que estava errado. Então, você vai ser culpado ou não? Você é culpado. É a mesma coisa que nós temos conhecendo a lei, conhecendo a palavra. Nós seremos julgados naquilo que Deus nos deu, e para eles é a consciência. Mas, diante de tudo isso, a consciência para nós é suficiente? É a voz de Deus? A gente sempre deve seguir a nossa consciência e vai dar tudo certo? Não, né? A nossa consciência pode ser manipulada pela cultura, por nós mesmos, não é a voz de Deus. Deus com certeza usa, né? E por isso Paulo também fala, eu sempre faço de tudo para manter uma consciência limpa e pura e boa. Ele falou para Timóteo também, 1 Timóteo 1,19, mantendo a fé e boa consciência. Então Paulo se baseava sim, em certos momentos, na sua consciência. Ele falava, minha consciência é limpa que eu fiz tudo o que eu podia. Né? Mas por quê? Ele deixou a sua consciência sempre à luz da palavra. Mas você pode manipular aquilo, né? Você pode criar as suas próprias regras e então a sua consciência vai te condenar, não conforme aquilo que Deus exige, mas aquilo que você exige de si mesmo. Por exemplo, né? Se você tem algum costume de ler, sei lá, um certo trecho da palavra de Deus todos os dias, um capítulo, o que seja, né? Você pode fazer uma lei para si mesmo, né? Desse hábito, que é um hábito ótimo, é bom ler um capítulo por dia, ou até mais, ou um parágrafo e ruminar, né, em cima disso, e meditar e tudo mais, mas você pode fazer disso a sua própria lei, e quando você não fizer, é a sua consciência que vai te condenar. Agora, Deus pediu na palavra que você tem que ler um capítulo por dia? Não, porque na época nem tinha capítulos, foram os monges que fizeram os capítulos, né, depois, para dividir de forma melhor. Mas não é isso que Deus exigiu de você. Então, nesse caso, a consciência não é a voz de Deus. Paulo ainda vai falar, né, em outra carta da 1 Coríntios, daquela comida que foi sacrificada aos ídolos. Né? E era um maior problema naquela época, porque vai comer, não vai comer. Aí ele fala, alguns, a consciência deles não os condena, então come, né? Não tem problema, dá graças a Deus pela comida e já para dentro. Outros, né, a consciência deles vai condenar. Não, eu não posso tocar, eu não quero fazer parte disso. Ele falou, só levam isso em consideração para não fazer tropeçar um ou outro. E se você ficar sabendo, eu acabei de vir do templo, né, de Zeus, está aqui para nós. Então não faz como testemunho para aquela pessoa que está te mostrando e dando essa comida ou em favor daqueles que têm a consciência fraca. A gente só precisa considerar, mas ela pode ser diferente em vários assuntos de um para outro. Mas se por acaso a sua consciência te condenar o tempo todo, então leva em consideração o que João falou em 1 João 3, 19 e 20. Que nós tranquilizaremos o nosso coração diante dele,
quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Não seja condenado constantemente pela tua consciência. Deus é maior, né? Deus é maior do que principalmente todas as regras e leis que você estabeleceu para você achar que você vai se tornar mais favorável diante de Deus fazendo isso ou aquilo. Se Deus não pediu, então deixa para lá, né? Não deixa ser condenado. E isso vai principalmente para os irmãos que têm muitos costumes humanos, né? Igrejas às vezes bem históricas, né? E bem grandes também, que infelizmente colocam uma ênfase nas tradições humanas. E as pessoas vivem em constante condenação e acham que tudo que acontece de ruim não consideram como provação na vida deles, mas como castigo de Deus, porque não conseguiram cumprir aquelas regras que o homem colocou. Então, cuidado também com a condenação pela consciência. No final, o padrão é o quê? É a palavra de Deus. É disso que a gente precisa. Será que isso que a gente lê, que a gente quer para nós, que a gente entende, que a gente guarda e pratica, graças a Deus que a gente tem esse padrão. Mas ele termina também falando, né, o julgamento virá, versículo 16, sobre os segredos dos homens. Um dia todos os livros vão se abrir, né, e vai ser lido tudo que foi feito em vida. E a primeira coisa que a gente pensa deve ser a vergonha que a gente vai passar de tantas coisas que ninguém sabia, só Deus, né? Mas aí vai ser novamente aberto ali os livros. E para nós cristãos, obviamente, o julgamento das nossas obras vai ser para recompensa, né? A gente vai ganhar um galardão dependendo daquilo que a gente fez em vida ou não. Não vai ser para condenação, né? Mas os livros vão ser abertos. E a gente vai ter um momento de Santa Ceia agora. Eu quero orar e depois, em seguida, ler uma história para vocês que eu vi muitos anos atrás, quando eu comecei a me firmar mesmo com Jesus, e que me ajudou muito, que nos faz entender o que Jesus fez. Então eu quero orar com vocês, que Deus fale conosco, continue falando através dessa palavra, e depois eu quero ler essa história. Senhor, obrigado pela Tua verdade e por ser honesto conosco, Senhor. Quantos de nós éramos moralistas, Senhor, e achávamos que pela nossa boa conduta, Senhor, teríamos um lugar garantido no céu. E quantos ainda têm, Senhor, pensando assim? Mas Tu dizes logo que o moralista é tão culpado quanto o pagão que vive em pecado. Que todos nós possamos enxergar que sem Ti, Senhor, estamos totalmente perdidos. E que através do nosso testemunho, que hoje também nós não somos melhor do que ninguém, que através, Senhor, da humildade que vem de Ti, Senhor, na nossa vida cristã, outros possam ver que eles estão perdidos, por melhor que sejam, por uma conduta mais maravilhosa que possam ter na sua vida, estão perdidos sem Jesus Cristo. E que a gente possa, Senhor, deixar a Tua luz brilhar, a Tua luz que ilumina também a mente, Senhor, dos moralistas, das pessoas, Senhor, que acham que não precisam de mais nada a não ser essa vida boa, de família, que não deseja mal para ninguém. Senhor, desejamos que essas pessoas sejam alcançadas pela Tua graça também. E nesse momento, Senhor, de Santa Ceia, queremos também, Senhor, que o Senhor fale conosco e possa tirar toda e qualquer condenação que esteja sobre nós. Porque a Tua palavra diz em Romanos 8:1 que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode passar o cálice e o pão. Eu quero ler para vocês essa história de um menino que viu uma cena no céu, e a história diz, não sei se realmente aconteceu, que ele fez uma redação e deixou tudo por escrito, e depois foi lido, ele acabou falecendo. A história diz, ainda jovem,
e essa história foi lida e se tornou um grande testemunho. De qualquer forma, é algo de grande valor para nós. E ele fala assim de uma sala. Não havia características distintas, exceto por uma parede coberta de pequenos arquivos de fichas. Eles eram como os das bibliotecas que listam títulos por autor ou assunto em ordem alfabética. Mas esses arquivos, que esticados do chão ao teto e aparentemente intermináveis em qualquer direção, tinham títulos muito diferentes. Quando me aproximei da parede de arquivos, o primeiro a chamar minha atenção foi um que dizia garotas que eu gostei. Eu abri o arquivo, comecei a folhear as fichas, eu rapidamente a fechei, chocada ao perceber que reconhecia os nomes escritos em cada um. E então, sem ser dito, eu sabia exatamente onde eu estava. Esta sala sem vida, com os seus pequenos arquivos, era um sistema de catálogo grosseiro da minha vida. Aqui foram escritas as ações de todos os meus momentos, grandes e pequenos, em um detalhe que minha memória não conseguia igualar. Um sentimento de admiração e curiosidade, juntamente com horror, agitou-se dentro de mim quando comecei a abrir arquivos aleatoriamente e explorar seu conteúdo. Alguns trouxeram alegria e doces lembranças, outros um sentido de vergonha e arrependimento tão intenso que olhava por cima do ombro para ver se alguém estava assistindo. Um arquivo chamado Amigos estava ao lado de um marcado Amigos que eu traí. Os títulos variavam do mundano ao totalmente estranho. Livros que eu li, mentiras que eu contei, conforto que eu dei, piadas das quais eu ri. Alguns eram quase hilários em sua exatidão, coisas que eu gritei com meu irmão. Outros eu não podia rir, coisas que eu fiz na minha raiva. Coisas que eu murmurei baixinho para os meus pais. Nunca deixei de ser surpreso com o conteúdo. Muitas vezes havia muito mais fichas do que eu esperava, às vezes menos do que eu esperava. Fiquei impressionado com o volume da vida que eu tinha vivido. Poderia ser possível que eu tivesse tempo em meus anos para preencher cada uma dessas milhares e mesmo os milhões de fichas? Mas cada ficha confirmava essa verdade. Cada uma foi escrita com minha própria caligrafia, cada uma assinada com a minha assinatura. Quando retirei o arquivo marcado séries de TV que assisti, percebi que os arquivos cresceram para conter o seu conteúdo. As fichas estavam bem embaladas e, no entanto, depois de 2 ou 3 metros, eu tinha encontrado o fim do arquivo. Eu fechei envergonhado, não tanto pela qualidade dos shows, mas muito mais pelo vasto tempo que eu sabia esse arquivo representava. Eu me senti mal ao pensar que tal momento havia sido registrado. A raiva subiu em mim. Um pensamento dominou minha mente. Ninguém deve ver essas fichas. Ninguém deve nunca ver este quarto. Eu tenho que destruí-las. Em insano frenesi, eu puxei o arquivo para fora. Seu tamanho não importava agora, precisava esvaziar e queimar as fichas, mas quando eu peguei em uma ponta e comecei a bater no chão, não consegui desalojar uma única ficha. Fiquei desesperado e tirei uma ficha apenas para descobrir que era tão forte como o aço quando tentei rasgá-la. Derrotado, devolvi o arquivo ao seu compartimento. Inclinando minha testa contra a parede, soltei um longo suspiro de autopiedade. E então eu vi. O título dizia: Pessoas com quem compartilhei o Evangelho. A maçaneta era mais brilhante do que as ao redor, mais nova, quase sem uso. Eu puxei em sua alça e uma pequena caixa de não mais de 7 centímetros de comprimento caiu na minha mão. Eu poderia contar as fichas que continha em uma mão. E então as lágrimas vieram. Comecei a chorar, soluços tão profundos que doíam. Caí de joelhos e chorei. Eu gritei de vergonha, da vergonha esmagadora de tudo isso. Ninguém deve nunca, jamais saber dessa sala. Devo trancá-la e esconder a chave. Mas então, quando eu enxuguei as lágrimas, eu ouvi: Não, por favor, não ele, aqui não. Ou qualquer um, menos Jesus. Eu assisti como ele começou a abrir os arquivos e ler as fichas.
Eu não poderia suportar assistir à sua resposta. E nos momentos em que eu consegui olhar para seu rosto, vi uma tristeza mais profunda que a minha. Ele parecia ir intuitivamente para as piores caixas, porque ele teve que ler cada uma. Finalmente ele se virou e olhou para mim através do quarto. Ele olhou para mim com pena em seus olhos. Mas isso foi uma pena que não me irritou. Eu abaixei minha cabeça, cobri meu rosto com minhas mãos e comecei a chorar novamente. Ele se aproximou e colocou seu braço em volta de mim. Ele poderia ter dito tantas coisas, mas ele não disse uma palavra. Ele simplesmente chorou comigo. Então ele se levantou e caminhou de volta para a parede de arquivos. Começando em uma extremidade da sala, ele pegou um arquivo e, um por um, começou a assinar o seu nome em cima do meu em cada ficha. Não, eu gritei correndo para ele tudo que eu poderia encontrar para dizer, não foi não, não, enquanto eu tirava a ficha dele. O nome dele não deveria estar nestas fichas, mas lá estava, escrito em vermelho, tão rico, tão escuro, tão vivo. O nome de Jesus cobriu o meu. Foi escrito com o seu sangue. Ele gentilmente pegou a ficha de volta, ele sorriu um sorriso triste e começou a assinar as fichas. Eu nunca vou entender como ele fez isso tão rapidamente, mas no instante seguinte parecia que eu o vi fechar o último arquivo e voltar para o meu lado. Ele colocou a mão no meu ombro e disse, está consumado. Eu levantei-me e ele me levou para fora da sala. Não havia fechadura em sua porta. Havia ainda fichas a serem escritas.